iniciando reiniciando o ciclo de palestras que a gente chama de Match Talks. E ele tem o objetivo da gente difundir o conhecimento que o grupo tem adquirido com outras pessoas do departamento, que a gente acha que o nosso grupo tem adquirido certos conhecimentos que são importantes serem passados e vice-versa. A gente vai iniciar com uma palestra sobre bases de dados científicas, porque como está iniciando uma nova matrícula dos alunos, é interessante que esses novos alunos saibam quais são as bases de dados e como acessá-las. Bom, meu nome é Gustavo, sou mestrando do departamento, sou ligado ao laboratório de soldagem. A apresentação chama-se Compartilhando Pequenas Experiências em Busca de Papers. O objetivo dessa palestra vão ser três. Onde a gente procura por papers, como que a gente organiza eles e como que a gente consegue se manter atualizado nesse mundo cheio de informação. E o mais importante, aí vai precisar da ajuda de vocês, é compartilhar as experiências que cada um tem. As principais bases de dados que nós utilizamos aqui no departamento são essas. Muitas dessas vocês já devem ter ouvido falar. São o ScienceDirect, o Scopus, Web of Knowledge, Cielo, Google Scholar e dentro da USP a gente tem um portal que é o CIB-USP. Desse mundo de portais, qual que é a diferença entre eles? Além do volume, como podemos ver por esse gráfico, onde o Scopus possui um volume de journals indexados superior ao Web of Science, existe uma grande diferença, que é alguns possuem certos journals e outros não. Por isso que é importante você não fazer a pesquisa num só lugar e confiar nela. É importante você fazer num lugar e no outro, porque os journals que estão indexados no Scopus nem sempre estão indexados no Web of Science e vice-versa. Agora, um detalhe que é importante citar é sobre o ScienceDirect. O ScienceDirect, na verdade, ele é simplesmente o portal da editora Elsevier. Ou seja, aqui estão todos os journals, conferências que foram publicadas pela Elsevier. O Scopus ele é da Elsevier também, só que ele é um local onde ele armazena várias outras fontes. Então, tudo que você for procurar no Scopus, tudo que existe dentro do ScienceDirect, você vai encontrar no Scopus. Mas nem tudo que você vai encontrar no Scopus você encontra no Web of Science. E, obviamente, além disso, você tem outros portais, né, como o Cielo, o Google Scholar, que é muito mais abrangente, mas é um pouco mais difícil de você tratar os dados. E dentro da USP, você consegue utilizar o CIB-USP. Desses, o que a gente utiliza mais, conforme falado, é o Scopus. Dentro da USP, a gente possui dois grandes portais para conseguir se conectar a 68 bibliotecas que a USP possui, sendo que essas 68, só de curiosidade, 29 bibliotecas são da área de exatas. A gente tem esses dois sistemas para se conectar, o Daedalus e o portal de busca integrada. Qual que é a diferença entre eles? O Daedalus ele é mais antigo e ele possui mais fontes do que a portal de busca. Porém, o portal de busca integrada, uma das missões dele é se tornar o portal de buscas da USP. Então, mais para frente, a intenção é de que ele consiga ter tudo que tem dentro do Daedalus. Mas, por enquanto, tentem sempre utilizar os dois. E para utilizar eles, você precisa estar conectado à rede da USP. Como que a gente se conecta à rede da USP? De duas formas, estando dentro da USP ou usando uma rede virtual que é o VPN da USP. Para isso você precisa requisitar isso dentro do portal, no portal VPN, e você solicita de acordo com o seu número USP. Uma outra maneira, se você não utilizar o VPN, também é indo pelo portal Periódicos CAPES, e lá você faz a inscrição via o acesso chamado Café. Lá você indica que você é da USP e você é redirecionado para um local onde você coloca seu número USP e acessa todos os periódicos como se você estivesse aqui. Outra fonte de informação para conseguir acessar dentro é
você passa para eles os dados do artigo ou da fonte que te interessa, eles conseguem achar com muito mais velocidade. Inclusive, se esse artigo não está dentro da coleção da USP, o Gilberto aciona outras bibliotecas estaduais, federais, por busca desse artigo. Em último caso, ainda tem uma outra saída, que é eles pedem a compra desse artigo. Eles submetem isso para a Biblioteca Britânica. E esse artigo vem para você, claro que o aluno vai bancar esse custo, só que é um custo pequeno, cerca de R$35 por artigo. Para a gente conseguir administrar todo esse mundo de dados, no grupo de sondagem a gente tem utilizado um gerenciador de referência chamado Mendeley. Ele não é o único do mercado, agora a gente vai falar, mas ele é onde a gente vai se basear para dar nessa apresentação. O Mendeley, ele consegue se conectar através de um navegador da internet a todos os portais que você estiver utilizando. Desde o Cielo, como a gente falou, o Scopus, Web of Science, qualquer jornal da Elsevier, vários outros. E através disso ele carrega, ele vai pegar todos esses metadados de autor, data, periódico, ano, e armazenar isso de uma maneira mais acessível do que comparando com as referências bibliográficas do próprio Word. E o Mendeley, ele tem uma outra vantagem, ele consegue se conectar a outros usuários de Mendeley que tenham deixado o seu banco de dados aberto. Ou seja, se você não encontrar alguma coisa aqui, se você não conseguir encontrar algum trabalho aqui, você ainda tem essa saída que é fazer uma busca pelos outros Mendeleys. E obviamente, o Mendeley é uma outra, além dele ter de ser o gerenciador de referência bibliográfica, ele consegue se conectar a outros editores de textos, como o Word, o LibreOffice, e inclusive gerar a biblioteca que é usada no LaTeX. Mas claro que ele não é o único gerenciador de referências, existem outros no mercado, como o Zotero e o EndNote. Aqui, no nosso grupo, a gente teve experiência com o Zotero e com o Mendeley, com o EndNote não. Então, se alguém tiver tido experiência com o EndNote, por favor, quiser compartilhar, a gente agradece. Mas entre o Zotero e o Mendeley ele se saiu bem melhor, com flexibilidade e facilidade de uso. Aqui um exemplo de como a gente utiliza o Mendeley. Aqui está uma versão um pouco mais antiga do Mendeley. Foi feita uma busca na base de dados do ScienceDirect, por algumas palavras-chave envolvendo a sondagem. E entrando nesse artigo aqui, solicitamos para o Mendeley salvar ele. E ele salva. Ele já consegue puxar de maneira automática o título do artigo, os autores, o journal, ou seja, em vez de você ter que ter aquele trabalho, comparando com o Word, com referências bibliográficas do Word, de pegar um a um e passar, ele já faz isso para você, com uma outra vantagem. Se você estiver diretamente no portal do journal, no caso aqui do ScienceDirect, ele é o portal de journals da Elsevier, ele já salva o PDF para você. E ele cataloga para você de uma maneira lógica dentro do seu computador. Ou seja, em vez de você ter que ter aquela pasta e salvar os PDFs, ele mesmo salva você. E além de salvar na sua máquina, ele salva na nuvem. E com isso você não precisa se preocupar em perder essas fontes bibliográficas. Aqui está um exemplo que está mostrando na tela do Mendeley. Ele mudou um pouco, mas a essência ele continua o mesmo. E é possível fazer o quê? Aqui você tem as pastas com os temas que você utiliza, aqui estão os artigos, todos catalogados. E além disso, você consegue fazer além disso, o Mendeley ainda permite você trabalhar em grupos, ou seja, você pode ter uma pasta que várias pessoas acessam e conseguem ter acesso, e conseguem visualizar o mesmo arquivo, a mesma base de dados. Aqui um exemplo rápido mostrando a facilidade de uso do Mendeley na hora de você chamar essa referência bibliográfica no seu texto.
Aqui está um exemplo simples, né? Só um conjunto de letras aqui, e foi chamado um determinado número. E esse número depois ele colocou aqui, conforme a BNT numérico, na parte quando você pode chamar, na hora que você chama as referências bibliográficas no seu trabalho. Agora eu vou passar para uma outra parte e ao final eu vou fazer uma demonstração rápida de como o Mendeley ajuda no texto. Para a gente tentar se manter atualizado nesse mundo de artigos que está no mundo de informação que a gente vive, esses portais científicos, esses portais de busca científica, eles possuem uma ferramenta de alerta. Aqui como exemplo está o do Scopus. O Scopus ele mudou a cara um pouco, mas na essência ele continua a mesma coisa. Aqui está um exemplo de uma pesquisa bem específica. Aqui é o código inteiro de pesquisa, mas ele te auxilia a fazer essa triagem. E eu consigo colocar para ele me mandar. Aqui, por exemplo, o título dessa pesquisa é Artigos de X80, ou HSS, ou HSLA, ou Soldagem, que vai enviar para o meu e-mail toda semana. Então, todas as pesquisas que foram feitas no período anterior a essa pesquisa, ele vai vir alimentando toda semana. Então não é necessário ficar atento, voltando no portal todo momento. E ele envia para o meu e-mail o compilado do que foi feito naquela semana. Agora eu vou fazer uma demonstração rápida de como usar o Mendeley no texto, tá? Tem um texto pronto. Depois de um texto pronto, a gente consegue, o Mendeley ele cria uma interface no seu editor de texto na aba referências. E aqui eu consigo abrir qualquer citação. Por exemplo, vamos ver. Aqui puxando, por exemplo, um artigo do Jaime. E ele, só digitando o primeiro nome do autor, ele já faz uma busca de todos os trabalhos que estão na minha base de dados. E aí eu faço a adição do texto. Está aqui formatando e ele editou. Colocou aqui com fonte 7. Se eu for até minhas referências bibliográficas, vai estar lá já. Ele já adicionou. Só para vocês também, só para fazer mais uma... Essa é a tela do Mendeley. E aqui a gente consegue, por exemplo, aquela aqui. Consegue aqui, por exemplo, colocar... Aqui estão, por exemplo, os artigos que a gente coloca em grupo. Então todo mundo do grupo de soldagem tem acesso aos artigos que estão aqui. Então não há necessidade de você, por exemplo, ficar mandando por e-mail, você tem uma base centralizada. E a Mendeley, né, que ela fornece cerca de 2 GB para você utilizar individualmente e 10 GB para você utilizar em grupo. Então é bastante espaço para você conseguir trabalhar com o seu grupo nesses artigos sem ter a necessidade de ficar mandando e-mail, passando no pendrive. E era isso que eu queria mostrar nessa apresentação. Vai ter uma apresentação agora de uma outra ferramenta. Só queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa primeira parte. Por favor. Gustavo, como Mendeley, vocês começaram a utilizar na versão gratuita dele, certo? Correto. Aí, para utilizar em grupo, você teve que
versão paga, e uma outra vantagem que o pessoal da academia pode utilizar é mandar um e-mail para o próprio Mendeley e solicitar ser um usuário advisor. E com isso você consegue ampliar a sua capacidade de armazenamento, inclusive do grupo que você cria. Obrigado. Alguma outra questão? Por favor. No Scopus, como é que eu faço a busca? Tem uns códigos ali. Vou fazer rapidamente uma busca. Tem, sim. Só fazer um pause rapidinho. Já, acho que essa parte não precisa gravar. Já, rapidinho, essa parte acho que realmente não precisa. Não? Tá. Porque eu queria mostrar uma outra coisa pra você, porque não parou de gravar. Uhum. Não, porque é aquela parte que não pode... Não, mas a gente corta depois. Tu já tá falando com a câmera, né? Então a gente corta. Vai abrir aquele e-mail, Gustavo? Não. É aquele e-mail, entendeu? Tem muito sobrinho que usa teu computador, né? Por exemplo, me informa uma pesquisa que você gostaria de fazer. Grafeno. O que especificamente do grafeno? Já fizeram grafeno composites aqui. Pode ser. Grafeno. Eu lembro que quem fez na outra apresentação, o Lucas perguntou. Aí, por exemplo, aqui você vai ter aqueles códigos que a gente viu como exemplo lá do alerta. Aqui ele deixa mais amigável para você. Ele está aqui, ó. Ele vai falar, eu vou procurar essa palavra onde? No título do artigo, no abstract, no keywords, ou especificamente no título do artigo. Vamos colocar no título do artigo, para ser bem específico, nesse caso. E vamos fazer um search. Beleza, ele retornou 584 resultados, certo? E uma coisa que é bom apontar aqui nos Scopus, Vitor, é que ele, por padrão, ele deixa a busca como, aqui selecionada, ele já está, ele está salvo no anterior, mas ele deixa a busca como relevância. Relevância para os Scopus não é importância do artigo, é simplesmente quanto que esse termo repete dentro daquele artigo, ou seja, um livro de Graphene Composites realmente vai ter essa palavra repetida várias vezes, então ele é mais importante. Mas uma coisa que é importante, uma coisa que é legal para avaliar se o artigo é importante ou não, é o impacto dele, ou seja, quantas vezes ele foi citado. E vamos ver para Graphene Composites se continua o livro. Não, vai para esse artigo aqui. Agora uma outra possibilidade para quem utiliza o Scopus, utiliza a base de dados, é entender para onde a pesquisa está indo. E para isso serve a análise de dados que ele possui, aqui no Analyze Search Results. Com ele a gente consegue ver, obviamente, para grafeno, como é que está o andamento das pesquisas. Obviamente ele tem uma crescente, né? Mas caiu esse último ano? Não, é porque a gente está em 2017 e ainda está rolando esse ano. Né? A tendência é que ele seja maior que 2016. Mas outras coisas a gente consegue tirar daqui também. Quem é a principal fonte que está? Se eu estou procurando uma publicação para fazer onde eu quero, um periódico onde eu quero publicar, está aqui uma das ferramentas. Claro, né? A gente sabe tem uma outra questão que existe aí por trás, que é o fator de impacto do periódico, que a gente não vai entrar nessa seara nesse momento, mas que é importante vocês saberem o que é importante na sua área. Outra coisa que é legal para quem está começando, né, está no mestrado, doutorado, que é, por exemplo, o meu caso, é saber, mas de onde são essa pesquisa? Qual que é a universidade que está mais pesquisando isso? Aí você consegue ver. Para quê? A hora que se você pensar em complementar o seu projeto com alguma coisa, quem é que vai ver nessa área? Ou países dessas pessoas afiliadas, né? Claro que a gente viu China, né? E China bombando, né? 378, né? Então nem se compara, é um monstro. E por aí tá. Com isso você vai refinando sua pesquisa, vendo para onde está indo, para quem é teu
principal autor dessa área. Claro, lembre-se que a pesquisa ela depende de como você está, da entrada que você está dando. Né? Tá certo? Mais alguma pergunta, Vitor? Dos copos? E essa pesquisa simples que a gente fez, a gente pode salvar como alerta, né? A gente pode salvar como alerta e ela vem pra gente com a periodicidade que você desejar. Tá bom? Alguém tem mais uma pergunta? Não sei quem levantou primeiro. Pergunta por talvez você colocou ali, né? Graphene Composites e o tratamento de chão. Muito boa pergunta da Paz, eu não me atentei a isso. Não sei se quem está acostumado a fazer pesquisa no Google, para você determinar que é aquele termo, a gente coloca entre aspas. Nos sistemas da Elsevier, o que determina que é aquele termo é entre chaves, que nem como o da Paz viu aqui. Só para vocês verem, que a gente estava até conversando hoje de manhã sobre isso, no Scopus, para você fazer uma pesquisa, eu não sei se eu vou falar de microestrutura ou microestrutural. Vamos fazer aqui, ó. E eu não tenho certeza. E não sei como é que ela termina. Não sei se vai ser microestrutura ou microestrutural. Eu posso colocar um asterisco. E ele vai me retornar. Claro que agora vai fazer o quê? Vai reduzir o número de resultados. Que não está aparecendo, mas foram só 7. Tá? Então a gente caiu de 581, né? Não lembro, 580 e pouco para 7. Sendo que ele está procurando o início dessa palavra e qualquer variação depois, não importa. Então eu consigo colocar esses asteriscos antes ou depois. Por exemplo, outro dia eu estava procurando um negócio que acontece bastante, parece que na agricultura, sugar cane. Mas sugar às vezes está separado, cane está separado. Então você coloca as duas possibilidades, né? Ou um ou outro. Então só o cane, né? Asterisco cane, ou só sugar com asterisco. E ele vai abranger esse mundo todo. Alguma outra? O Belmar sempre tinha uma pergunta? Sem problema. Uma coisa que vocês, essa estrutura de como fazer a pesquisa, viu, da Paz? No Web of Science é diferente, tá? Então é sempre importante dar uma olhada no auxílio de busca, tá bom? Qual que é a sintaxe que ele utiliza para determinar? Deve ser o termo, né? Ele deve chamar talvez operadores booleanos. Sim. Ele usa isso, com certeza. Você viu ali que estava lá AND, mas eu podia ter colocado ou não aquele. Não sei se você viu. Você viu? Lembrei que se você quiser receber um alerta, né, especificamente de um autor, de um artigo, tudo isso seria possível? Né? Tudo isso seria possível. Não sei se todos ouviram a pergunta do Belmar, ela é bem interessante. Uma época eu fiquei olhando as pesquisas que saía só de um departamento. E eu coloquei lá, só daquele departamento. Só de um determinado autor, porque às vezes você descobriu que aquele autor, que nem aqui na USP, né, não sei se vocês viram no passado, estava em aula, um físico aqui, que ele foi o único do ano dele, acho que foi o Antônio que me falou, que foi para a área de mudança climática, né? Foi você que me falou? Foi o Belmar? E então você segue ele, porque você sabe, tudo que ele publicar é o que está na crista da onda. É o que está acontecendo. Alguma outra pergunta? Não? Por favor. Se eu te perguntar já que você está nos copos, para exportar essa pesquisa? Dá para exportar. Não sei se todos ouviram a pergunta do Glauber. Se dá para exportar a pesquisa. Dá para exportar a pesquisa, dá para exportar. Deixa eu mostrar. Só voltar uma aqui, viu, Glauber? Só porque tem muito poucos dados aqui. Voltando só para Graphene Composites. Só para vocês verem, 584. Então eu vou lá em analisar resultados. E aqui no analisar resultados, Glauber, vamos ver se aparece aqui. Eu consigo... minto, desculpe. Aqui você tem, ó. Eu consigo aqui, ó. Eu clico em todos
tem que tomar cuidado aqui, tem que estar todos, né, select all, porque às vezes é só select page, e exportar aqui. Só que tem uma limitação. Aqui está a busca, né, onde eu consigo, o que eu quero exportar, autor, título do documento, ano, fonte e tal. Uma coisa que eu sempre tento exportar também é a afiliação com a universidade, qual instituto que essa pessoa é ligada. Só que tem uma limitação para 2.000 entradas. Então, acima de 2.000 entradas ele não exporta. Se eu não me engano, eu não lembro o número, mas tem um número acima de 2.000, você pede para ele exportar, em até 72 horas eles mandam o link para você dar o download da sua pesquisa. Acima disso ele não permite. Tá? Tem um número máximo que ele não permite mesmo, você tem que ir de 2.000 em 2.000. Mas se você for ver, se você colocar em ordem de citação, as 2.000 primeiras já vão te dar um bom caminho para onde está indo o negócio. Sabe, você coloca em ordem de citações e as 2.000 primeiras vão ser as 2.000 mais importantes. Então já é um bom caminho. E aqui você consegue exportar para todos esses formatos, né? Para o próprio Mendeley, para CSV, porque é um formato fácil para o Excel, para quem trabalha com Word, tá bom? Para Biblitex. Alguma coisa a mais? Alguma outra pergunta? Não? Então, agora, né, a gente vai continuar, vai ser a segunda parte. E aí o Glauber, né, que ele não é do departamento, ele veio falar sobre essa ferramenta, então recomendo que vocês assistam. Passando lá. Só trocar os equipamentos.